Olá! Hoje nossa aula é sobre escala no AutoCAD. O AutoCAD ele trabalha com dois ambientes de trabalho. O ambiente chamado modelo, onde está o desenho e as dimensões são reais, e a unidade arbitrária. O layout, onde se passa a ter uma escala, pode ser de redução ou de ampliação, e as unidades são definidas por padrão do AutoCAD, em milímetros, já pensando em termos de impressão. Exercício número 1. No ambiente de trabalho, modelo, a gente vai fazer o seguinte desenho. Lembrando que essas dimensões aí são dimensões reais. Então, a gente vai lá no ambiente modelo e desenhar de acordo com as dimensões que estão aí. Vamos iniciar o nosso desenho. O nosso desenho nós vamos fazer no ambiente de trabalho chamado modelo, tá? E as unidades que estão aqui nessa figura são unidades reais do objeto. No caso aqui, tá, as unidades estão em milímetros. Eu vou lá no comando linha, vou deixar habilitado a ferramenta modo orto e a ferramenta de precisão ajuste objetos. Então, elas vão ter que estar no tom azul aqui, tá? Então, eu vou lá no comando linha, especificar o primeiro ponto, vou clicar em qualquer lugar da tela e vou apontar a direção. No modo orto, só permite a gente desenhar ortogonal aos eixos de coordenadas, tá? Ou na horizontal ou na vertical. Então, a primeira dimensão que tem aqui, vou ter essa direção, tá? E a dimensão é igual a 18. Então, vou digitar 18, Enter. Então, ele criou a primeira linha aqui. Agora, eu vou para cima, desenhar essa segunda dimensão aqui, que é igual a 12 milímetros. Vou apontar para a direção, digitar 12. Vou para o lado, a terceira dimensão é igual a 12, Enter, só aponto a direção, ok? Aqui, ó, 30 menos 12 vai dar, vou fazer aqui, ó, 30 menos 12 vai dar 18, então vai subir 18, Enter. 18 menos 12 é 6, então 6 desse lado. E eu posso vir aqui, ó, em fechar ou digitar 30, sempre apontando a direção que você quer que faça a linha. Então, fiz o nosso objeto, rapidinho, né? Agora, nós vamos fazer a escala gráfica. Comando linha, vou pegar aqui um rastreamento aqui da extensão, para continuar logo. Seguido. No caso aqui, ó, a minha escala gráfica, ela tem 5, 10, 15, 20, 25 milímetros. Então, eu vou fazer uma linha com 25 milímetros. Fiz. Vou descer aqui com 10. Vamos descer aqui com 6, né? 6, 25. Fecho aqui a minha figura. Fechar, tá? Comando linha, vou desenhar a barra aqui dentro. Vou pegar o midpoint, o meio. Enter. Agora eu vou comando deslocamento. E vou deslocar agora em 5 milímetros. Então, vou digitar aqui 5. Então, vem aqui, ó, 5, 5, 5. Enter. Na primeira divisão, tem uma divisão no meio, metade, 2,5. Vou fazer de novo deslocamento, agora 2,5. Ok, fiz a minha escala gráfica. Vou colocar texto, comando, texto. Especificar o ponto inicial, tá? A altura do texto, gente, e como vai ser uma escala de ampliação 5:1, então vai estar, na hora de plotar, o texto vai estar ampliado 5 vezes, tá? Então, se eu quero que ele apareça com 5 milímetros lá, então eu tenho que desenhar aqui com 1 milímetro, tá? Porque ele vai 1 milímetro ampliado 5 vezes, 1 vezes 5, ele vai ficar com 5 milímetros na hora de plotar. Então, vou desenhar com altura igual a 1 milímetro. Rotação 0. E vou escrever o texto. No caso aqui, o primeiro número 5.
Enter. Eu achei que ficou muito coladinho aqui, eu posso vir aqui, ó, com essa ferramenta aqui, ó, mover, clico em cima e movo uns 3 milímetros para cima. Tá? Moveu demais, Ctrl Z, ferramenta mover, clico aqui, Enter, ponto de deslocamento, vou deixar aqui movendo então uns 2 milímetros. Gostei. Posso, para não ficar fazendo a mesma coisa aqui, vou usar essa ferramenta aqui, ó, copiar. Ela pede aqui, ó, para selecionar o objeto, seleciono, clico nele. Não tem mais objetos para selecionar, teclo Enter. Pede para especificar o ponto base, vou usar o mesmo aqui embaixo, tá? E selecionar os próximos pontos bases, no caso vai ser por aqui, ok? Então aqui é 5, nesse daqui eu não coloco nada, aqui vai ser, só dar um duplo clique que você edita, tá? O texto em cima, tá? 0, 5, duplo clique, 10, dá um duplo clique, 15, duplo clique, 20 milímetros, ok? Próxima coisa que eu vou fazer aqui é o comando Ashura. Só digitar aqui, ó, Ashura, Ashura é com H, tá? Enter. Tipo de Ashura, eu vou vir aqui, ó, sólida, e vou clicar onde que eu quero que faça a Ashura. Enter. Terminei a minha escala gráfica. Agora nós vamos fazer o nosso exercício número 2. Nesse exercício número 2, a gente vai lá no ambiente de trabalho layout, que é a folha de papel. Vai fazer o desenho da folha no formato A4, posição vertical, com as margens, com o quadro das margens, o quadro da legenda, segundo as normas da BNT. Só que lembra, as unidades, tá? Por padrão do AutoCAD no ambiente layout, sempre vai ser milímetros. E para fazer o nosso formato A4, a gente não precisa desenhar ele em escala, fazer de acordo com o que está na tabela 1 e tabela 2. O AutoCAD tem 2 ambientes de trabalho, né? Nós temos o modelo, onde a gente fez aqui o desenho nas medidas reais. No caso aqui, o projetista mediu todo o desenho em milímetros. Agora a gente vai trabalhar no ambiente layout, tá bom? No ambiente layout, vocês podem deletar o quadro que está aqui, seleciona e deleta. Vem aqui em cima da aba layout, não sei se está layout 1, 2 ou 3, tá? De vocês, tá? No caso, o meu que está layout 2. Botão direito, nós vamos clicar em renomear e vamos escrever aqui, ó, formato A4. Ok, renomeei. De novo, com o botão direito em cima da aba, a gente vem aqui, ó, configuração, gerenciador de configuração de página. No gerenciador de configuração de página, eu escolho aqui o formato A4, que a gente acabou de renomear, o mesmo nome que a gente acabou de renomear. Clica no botão modificar. Impressora, nós vamos escolher aqui, ó, DWG to PDF, tá? Tamanho do papel vai ser o ISO Full Bleed A4 210 por 297, porque a gente quer que a posição dele fique aqui na vertical. Observe o desenho que formou aqui, ó, 210 por 297. A área de plotagem pode deixar aqui, ó, layout 00. Escala de plotagem, nunca deixa personalizar, sempre deixa aqui 1 para 1, ok? Arquivo, por enquanto, pode deixar nenhum, tá? Na configuração da página. Na hora de plotagem, a gente escolhe o acad.cdb, tá? Posição que está na horizontal. Como o meu papel está na vertical, vou colocar a orientação do desenho na vertical. Ok. Fechar. Então, já tem aqui meu papel no formato A4, posição vertical. Primeira coisa que a gente faz, tá? Próximo passo, fazer o tamanho do papel. Comando linha, tá? Deixa ativado aqui para mim o modo orto, tá? Especificar o primeiro ponto da linha. Vem aqui dentro, digita 0,0, vai começar
0,0, então ele vai começar bem aqui no canto inferior esquerdo, aponto para a direção que eu quero e digito aqui 210. Então aqui, ó, por padrão vai ser tudo em milímetros. Aponto para cima, digito 297, aponto para a esquerda 210, venho aqui em fechar ou digito de novo 297. Então ele já fez o meu quadro aqui. Vamos fazer as margens. Para fazer as margens eu vou utilizar o comando deslocamento. A margem esquerda é igual a 20. As outras margens, 10. Repetir o comando deslocamento, 10 agora. Agora nós vamos fazer, né? Ficou linha sobrando aqui. Nós vamos fazer o comando concorde, tá? E sempre no sentido horário, mesmo sentido do ponteiro do relógio. Repete o comando e vamos fazendo. Repete o comando e vamos aparando aí, arrumando as pontinhas, certo? Comando concorde. Legenda, tá? A legenda nós temos aqui na nossa apresentação, que vamos ver como que tá a legenda. Ela tem 3 linhas, ok? De 10 milímetros e uma borda de 2. Então, o comando deslocamento, 10, vou fazer aqui ó, uma borda de 2 milímetros. Comando deslocamento, fiz a bordinha. Depois eu vou fazer as linhas. No caso, as linhas vão ter 10 milímetros. A primeira, a segunda, a terceira, mais uma borda de 2 milímetros. De novo, vou utilizar o comando concorde. Observe que ficou algumas linhas aqui para fora. Vou utilizar o comando aqui, ó, aparar. Seleciono o limite onde eu quero aparar e depois enter, e depois eu vou vindo cortando a sobrinha. Já fiz a minha legenda. Depois vocês preencham a legenda utilizando o comando texto. Agora nós vamos plotar o desenho. Para plotar o desenho, nós vamos utilizar a escala 5:1, que é uma escala de ampliação. O ajuste da escala para resolver o exercício número 3. Para o ajuste da escala, a gente vai utilizar o comando zoom e a opção XP. Para saber qual fator do zoom XP, a gente deve fazer algumas contas. Primeiro, a gente deve pensar qual que é as unidades utilizadas no modelo. No caso do nosso desenho, o projetista mediu o nosso desenho em milímetros e executamos o desenho todo em milímetros, lá no espaço modelo, tá? Qual que é as unidades utilizadas no layout? Gente, o padrão do AutoCAD sempre vai ser em milímetros. Qual que é a escala desejada? A escala, no caso do nosso exemplo, é 5:1, é uma escala de ampliação. Então, a gente tem que pensar, como eu estou fazendo o desenho lá no modelo em milímetros, eu tenho que pensar assim, ó, 1 milímetro será representado por 5 milímetros na escala 5:1. Como assim? Escala não é igual ao desenho sobre real? A escala desejada não é 5:1? O real, no caso aqui, eu estou colocando igual a 1 milímetro. Se lá no modelo eu tivesse feito em metros, o real aqui seria igual a 1 metro. E assim por diante, para descobrir qual que é o fator, tá? Qual que vai ser o meu D? Se o meu real é igual a 1 milímetro, qual que vai ser meu D? Jogo na formulinha, 5:1 é igual a D/1. D vai ser o quê? 5 vezes 1 milímetro é igual a 5 milímetros. Então, o fator XP, no caso aqui, é igual a 5. Para quem não quiser fazer cálculos, vocês podem utilizar essas tabelas aqui. A tabela 1 milímetros, tabela 2 centímetros e nós temos a tabela 3, que é em metros.
Tabela 1 em milímetros é quando que eu utilizo a tabela 1? Quando o meu desenho foi feito lá no modelo em milímetros, então eu vou utilizar a tabela 1. Se lá no meu modelo eu tivesse feito em centímetros, eu teria que usar a tabela 2. Então tem, ó, escala 1, tabela 1 em milímetros, escala 1 para 2, qual fator que eu vou usar? No caso aí o fator 0,5. Então vamos plotar. Para plotar, a gente vem aqui na linha de comando, digita viewport, que é a janela de visualização. Viewports. Escolhe a opção único, ok. Clica no canto superior, vamos fazer o quadro onde o nosso desenho vai estar. No caso, ele está aqui. Dou um duplo clique dentro dessa janela de visualização. Quando eu faço esse duplo clique, a borda fica grossa. Venho na linha de comando, digito zoom. E o fator XP, no caso aqui, 5XP, que a gente fez o cálculo lá. Ok? Agora eu venho aqui, ó, pressiono o botão de rolagem e coloco o nosso desenho aqui centralizado. Clico fora e aí eu posso mexer com o botão de rolagem, tá? Ah, professora, eu não tenho certeza se ficou na escala 5:1. Vem aqui de novo, duplo clique, zoom, fator 5XP, enter. Não mexo mais no botão de rolagem. Vem com o cursor do mouse para fora e dou um duplo clique com o botão esquerdo no lado de fora. Ok? Esse é o nosso desenho já na escala de ampliação 5:1. Agora nós vamos plotar. Comando plotar. Continuar plotando uma única folha. A única coisa que a gente vai mudar aqui, ó, vai ser o acad.ctb. Clica no botão OK. Escolha um local que vai salvar. No caso aqui está salvando dentro da pasta documentos. Clico em salvar. E ele gerou, não vai plotar numa impressora porque a gente pediu para plotar em um arquivo PDF, DWG to PDF. Então tá aqui o nosso desenho. Não tem problema aparecer esse texto porque a versão que nós estamos usando é uma versão livre para estudantes. Exercício número 4. No espaço modelo, fazer um desenho de um retângulo com dimensões de 50 metros por 10 metros, plotar o desenho no formato A4, posição vertical, verificar qual que é a melhor escala, se é redução ou ampliação, de acordo com a norma, com margens e legenda. Vamos fazer o nosso desenho. Esse aqui é do desenho anterior, se vocês quiserem pode deletar. Agora eu estou no espaço modelo, tá? Vou acionar aqui, ó, vou deixar primeiro ligado o modo orto e o modo snap. Deixa essas duas ferramentas de precisão sempre ligadas. Vem aqui no comando linha, pediu para especificar o primeiro ponto, vou clicar em qualquer lugar da tela. Como o modo orto tá ligado, ele só deixa fazer linhas ortogonais, tá? Então, eu vou apontar para a direção. O meu retângulo ele tem 100 metros por 50 metros. Como o exercício quer que eu plote uma folha A4 na posição vertical, eu vou desenhar o meu retângulo também na posição vertical. Então, aqui vai ter 50 metros, Enter. Aponto para cima, 100 metros, Enter. Para o lado, 50 metros e fecho aqui com 100 metros. Desenhei o meu retângulo. Agora eu vou fazer o meu formato A4. Eu já fiz no exercício anterior, tá? O formato A4 aqui. Então, eu vou aproveitar ele aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui, tá? Vou mudar o nome do exercício. Agora é o exercício número 4. E a escala também eu vou mudar, porque agora é uma nova escala, tá? Que nós vamos utilizar. Tá, já tem uma viewport criada aqui que está aproveitando o formato A4 que a gente criou na aula passada, tá? Ok? Você pode vir aqui, ó, dar um duplo clique aqui dentro da viewport, vai ficar escuro.
Aí o desenho a gente não está conseguindo vir. Se você vir com o botão de rolagem, você vai ver o desenho aí do seu retângulo, tá? Vamos dar um zoom estendido? Você pode utilizar, tá, a linha de comando, digitar aqui zoom, escolher estendido, então ele vai dar um zoom estendido no seu desenho, ou então dar um duplo clique no botão de rolagem. Vou clicar do lado de fora. Eu não sei qual escala que eu vou utilizar, mas eu sei que a escala é de redução. Por que eu sei que é a escala de redução? Eu tenho um papel A4, no papel A4 ele tem o quê? 210 milímetros por 297 milímetros. É o papel que a gente mais utiliza, o A4. E eu desenho um retângulo que tem 100 metros por 50 metros. Imagina você pegar 100 metros e colocar dentro de uma folha de papel. Você vai ter que reduzir. Vamos pensar, o que é 100 metros? Se você tem uma estatura mediana, você deve medir aí 1,80 m. Então, imagina 100 metros, né? Então, vai dar 50 e uma coisa de pegar a sua altura e multiplicar por mais de 50, tá bom? Então, nunca vai caber, tá, dentro de uma folha de A4. Então, eu vou ter que reduzir esse objeto para ele caber dentro de uma folha A4, tá? Como eu no modelo eu trabalhei com metros, tá? E aqui eu vou trabalhar com milímetros, tá? Eu posso vir aqui e trabalhar com essa tabela aqui, a tabela 3, em metros, porque lá no meu modelo eu desenhei em metros, tá? Vamos tentar fazer a escala aqui, ó. Vamos tentar a escala 1:2. Para utilizar a escala 1:2, o fator que eu vou ter que usar é o quê? 500 XP. Então, vou dar um duplo aqui. Vou dentro da viewport, janela de visualização, a borda fica grossa. Digito o comando zoom e vou usar o fator, já esqueci o nome, fator, 500 XP. Então, vou digitar aqui, ó, 500 XP. O que aconteceu? Sumiu o meu retângulo. Por que sumiu o meu retângulo? Porque, gente, a escala 1:2 está reduzindo meu desenho o quê? Somente 2 vezes. Então, se eu pego 100 metros e divido por 2, ele vai ficar com 50 metros. Continua o quê? Não cabendo dentro da minha folha de papel. Então, vou testar outra escala, tá? Vamos testar agora 1:20. O fator é 50 XP. Então, vamos lá. Zoom, Enter, 50 XP. Consegui ver? Ainda não consegui ver, tá? Porque eu só reduzi 20 vezes. Então, vou tentar agora a escala 1:200, fator 5 XP. Então, zoom, 5 XP. Ainda não deu para ver o meu desenho. Vamos tentar outra escala, vamos tentar 1:500. Fator zoom, comando zoom, 1:500 é 2 XP. Enter. Olha, a escala 1:500 deu para a gente visualizar o nosso retângulo. Então, é uma escala boa. Professora, na hora que eu fiz o fator 2 XP, eu acho que eu mexi um pouquinho. Só para conferir se você fez o fator direito, você faz aqui, ó, duplo clique, zoom, 2 XP. Enter. Tá bom? Fez isso, gente? Arrasta o mouse, o cursor do mouse para o lado da janela de visualização, tá? Não mexe nesse momento no botão de rolagem, porque o botão de rolagem é o comando zoom. Então, não mexe nele e clica com o botão, 2 vezes com o botão esquerdo no lado de fora. Aí, desativa a janela de visualização. Então, qual que é a escala que a gente achou aqui, ó? Escala 1:500, por isso que a gente adotou o fator 2 XP. Então, eu vim aqui e vou mudar a minha escala. Para mudar o texto aqui é só dar um duplo clique, tá? 1:500 e clica do lado de fora. A unidade também não está em milímetros, a unidade desse desenho está em metros. Ok? Agora é só... e modifica aqui, tá? O proprietário pode ser a professora Selma, mas quem é o projetista é vocês. Mudem o nome de vocês aqui, tá? Vem aqui
e só plotar, tá? Continue plotando uma única folha, pode vir aqui e dar OK. Temos aqui o desenho de vocês, o retângulo de vocês na escala 1 para 500.